Shalom, shalom, queridos. Vamos nessa manhã mais um dia, né? Hoje, iniciando a terceira semana. Ontem eu estava fora da cidade, não consegui gravar, então a gente fez renúncia. E a gente vai ter 4 vídeos do mesmo jeito, né? Que será hoje, quarta, quinta e sexta. Pra gente fechar essa semana. Terceira semana, né? Hoje o 9º vídeo. Primeiro vídeo dessa semana, o 9º vídeo do contexto geral. E a gente já falou sobre os olhos, né, a visão, falamos sobre o ouvir e hoje nós vamos começar, né, uma série de 4 vídeos aí sobre o falar. E a gente vai começar por um problema que às vezes ele é até tido como zoação, né, que é a gagueira. Quem nunca, né, teve uma pessoa gaga e perto e riu e até se irritou, né, fala logo. Mas quando a gente leva isso pro lado espiritual, é bem sério. Porque a gagueira, queridos, ela pode tanto vir como uma herança genética, ela pode vir como um problema neurológico relacionado à fala, como ela pode vir de algum trauma. E a gagueira, ela traz uma paralisia muito grande, porque o gago, ele tem muita dificuldade. Então, ele entra no isolamento, porque ele não consegue se comunicar. E por não conseguir se comunicar, ele acaba se isolando para não ser esse objeto, né, de deboche, de vergonha. Então, ele acaba se isolando e tendo até um certo medo de falar. E faz com que ele não rompa ministerialmente. Queridos, uma das bases ministeriais, né, da nossa caminhada é a fala, né? É a comunicação. É através da comunicação que eu vou evangelizar, é através da comunicação que eu vou testemunhar, é através da comunicação que eu vou interceder, que eu vou orar, que eu vou manifestar o reino, né? Uma das maiores armas que tem dentro do reino é a verbal, né? Porque o som ele se reverbera. Se a gente for estudar, né, acerca do som, o som ele não para, ele não termina nunca. Ele se reverbera, são ondas sonoras que se reverberam durante toda a eternidade. Se nós pegarmos os sons, se nós pegarmos, não, porque a gente não tem como pegar. Se nós olharmos, né, essa questão da frequência sonora, o som da voz de Deus na criação, ela continua na atmosfera. Vamos lá, quando Deus disse para Abraão, né, olha, em você todas as famílias da terra serão benditas. Por que eu sou bendita? Por N motivos, e um desses motivos é o som. Porque essa frequência sonora faz com que aqueles que estão ligados nessa videira, que tem como paternidade, né, dentro do patriarcado Abraão, ele receba, porque existe uma voz de Deus dizendo, olha, vocês são abençoados. E nós estamos debaixo dessa bênção, debaixo do som. Ainda que o nosso ouvido não capte esse som de uma forma natural, o nosso ser espiritual está captando. E aquilo que eu e você falamos hoje, queridos, vai reverberar por toda a eternidade. E isso é muito sério. Por que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca? Por quê? Porque as palavras elas vão ficar no mundo espiritual. Então vamos lá, se eu abençoo a minha geração, toda a minha geração, ainda que não ouça, ele vai ser captado por essa onda sonora e vai receber a bênção. Porém, se eu amaldiçoo, eu não estou amaldiçoando somente o filho aqui. Eu não estou traumatizando somente o filho aqui. Eu estou fazendo isso para uma geração. E a gente vai falar sobre a gagueira, que é lógico que a gente vai falar sobre Moisés, né? Que a pessoa... é o ícone da gagueira, né, que a gente conhece biblicamente falando. Mas quando se fala acerca de Moisés, o texto, né, que é Êxodo 4, versículo 10, diz assim, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo, porque sou pesado de boca, né, sou pesado de língua. Esse pesado, queridos, é uma dificuldade em falar, né? E a gagueira é exatamente isso, uma dificuldade da comunicação. Mas esse pesado também pode estar ligado, né? Quando a gente vai
para o original da palavra, também pode ser uma pessoa dura demais no falar, uma pessoa severa demais, uma pessoa rígida demais. Isso pode estar ligado à religiosidade, né? Quem que são os severos demais? São os religiosos, que ninguém se encaixa se não for no padrão que eu vejo, que eu entendo, ninguém mais se encaixa. Então, a gagueira espiritual, ela é uma trava ministerial. Por quê? Vamos lá. Quando a gente olha para Moisés, se a gente pegar esse capítulo 4, a gente vai ver que Deus, o próprio Deus, aparece a Moisés e fala: Moisés, vai, fala em meu nome. E Moisés fala assim: eles não vão me ouvir. Moisés, o que você tem na mão? Né? Daí vem todos os milagres, os sinais. O Senhor sinaliza a Moisés. Mas Moisés, por causa dos seus traumas, por causa das suas dores, por causa do medo, por causa da rejeição, ele se posiciona de tal forma que ele impede, né, trava os seus ouvidos de ouvir a voz do Senhor e trava a sua boca de falar aquilo que o seu ouvido estava ouvindo. Moisés estava ouvindo, queridos. A Bíblia é bem clara aqui quando fala que Moisés ouviu o que o Senhor estava falando. Porém, o tempo inteiro, Moisés se posiciona contradizendo a voz do Senhor. Não, Senhor, mas eu sou um homem assim. Não, Senhor, mas eu não posso. Senhor, deixa Arão ir comigo. O Senhor fala: Moisés, o negócio é comigo, contigo. E quantas vezes, queridos, por termos dificuldade na fala, nós queremos terceirizar o nosso chamado, o nosso ministério, pedir que outros falem. Eu já vi muitos casos de pessoas que receberam uma palavra do Senhor e não tiveram coragem de transmitir essa palavra. Falaram: vai lá e fala que o Senhor falou. Por quê? Por causa de uma gagueira espiritual. Talvez no mundo natural ele fale tranquilamente, naturalmente, mas espiritualmente falando, ele tem uma trava na boca que não permite que ele se manifeste, não permite que haja comunicação, que não permite que ele exponha aquilo que ele está ouvindo. Profeta, mas na verdade eu tenho medo de não ser Deus falando e eu falar. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Só há crescimento no erro. É impossível nós crescermos se nós não errarmos. Se permita errar. Eu não estou falando se permita pecar. Se permita errar. Se permita ter questões para corrigir. Queridos, eu lembro quando eu comecei, né? Meu ministério, eu comecei dando aula na escola dominical para crianças. Eram 8 crianças pequenininhas. Eu acho que a mais velha devia ter uns 7 anos. E eu era tão travada, mas tão travada, que eu pedia para essas crianças orarem, porque eu não tinha coragem de orar com elas. Eu transparecia uma espiritualidade, estou ensinando as crianças a orar, mas dentro de mim eu sabia que não era aquilo. Eu sabia que eu não tinha coragem de orar, porque eu não sabia orar. E eu não fui treinada para aquele momento, eu fui jogada dentro daquela sala, mas eram 8 crianças, queridos. E eu já era mãe, né? Então deveria ser algo que não me paralisasse, mas eu não conseguia, porque o fato de você ter conhecimentos naturais não te leva a ter uma vida espiritual liberal, né? Fluida. Então eu era totalmente travada, eu era totalmente gaga na minha questão espiritual, eu não conseguia me comunicar. Né? E foi uma luta, e foi uma guerra. E eu me lembro de uma aula, né, que eu dei na escola dominical. E dentro dessa aula eu ensinei para as crianças que o fruto do conhecimento do bem e do mal era maçã. Está na Bíblia? Não, não está. Eu ensinei. Por que eu ensinei? Porque eu estava aprendendo. Eu tinha vindo de uma cultura romana, onde a gente aprende, a gente vê quadros que é a maçã. Mas eu errei. E eu me permiti errar, e depois eu ri do meu erro. E eu continuei, isso não me travou. Por quê, queridos? Porque nós vamos falar. Mas e se eu entregar uma palavra e não foi o Senhor quem disse? Volta lá e corrige. Queridos, uma vez eu me lembro que eu estava orando por uma pessoa e eu liberei uma palavra sobre ela. E depois ela veio e falou assim: foi Deus que te falou? Eu falei: não, não foi. Então, como assim? Eu falei: nós precisamos entender que o homem também pode liberar palavras. Eu posso liberar palavras. Essa palavra vai se cumprir? Não necessariamente. Vai se cumprir quando ela veio realmente de Deus. Ah, então é falsa profecia? Não é falsa profecia, queridos. A falsa profecia é eu declarar: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada.
Isso é uma falsa profecia. Mas existem níveis de liberação. Então, nós precisamos sair dessa gagueira espiritual e nos permitirmos caminhar. É impossível uma criança caminhar sem cair, sem machucar, sem doer, sem inclusive fazer outros por perto sofrer, né? Hoje eu tenho minha netinha de 1 aninho, ela tá caminhando, mas ela ainda caminha com as pernas bambas, né? Porque tem 2 meses que ela tá caminhando. Então, tem momentos, né? E é bem bonitinho porque ela vai embora, né? Caminhando. E quando ela chega num degrauzinho, ela tem tanta convicção que nós estamos atrás dela, que quando ela chega no degrau, ela já vira, ela sai andando, dando tchau. Não olha para trás. Mas quando ela chega no degrau, ela já vira estendendo a mãozinha, porque ela sabe que alguém vai segurar a mão dela para ela descer do degrau e não cair. Mas tem momentos que ela cai. E quando ela cai, é aquele sofrimento de todo mundo. É aquele correr, acode, pega, nina, porque ela tá sofrendo por causa da dor. E a gente também sofre porque caiu, bateu a cabeça. Entende? Isso é normal. Mas não deixe que as limitações de não saber gerem em você uma gagueira ao ponto de você ser como Moisés. O Senhor dá todos os sinais e você fala, não vou. Eu não vou fazer. A minha limitação não vai me deixar. Ah, mas olha, eu olho fulano. Querido, se eu for olhar, eu jamais estaria aqui no YouTube falando com vocês, ministrando. Por quê? Olha a quantidade de gente grande que tem aí. Olha a quantidade de pessoas que falam com eloquência, com conhecimento, com uma bagagem extremamente maior do que a minha. Porém, queridos, tem pessoas que o Senhor vai colocar para que eu alcance. Tem pessoas que o Senhor vai colocar para que você alcance. Eu não estou falando para você vir para o YouTube. Eu estou dizendo para que a sua boca seja alinhada e seja liberada e saia do peso do falar e seja liberada para você falar, porque tem pessoas que serão alcançadas pela sua voz. Tem pessoas que serão alcançadas pela palavra que vai sair da sua boca. Não será pela minha. Então, saia dessa gagueira do medo, da trava, da paralisia que tem nos lábios e que te impede de fluir. Flua com simplicidade, flua com naturalidade, flua com verdade. E se errar, conserta. É a coisa mais fácil. Conserta. Conserta e continua. Para um caído, só existe 2 caminhos. Permanecer caído ou se levantar. Que você seja aquele que se permita fluir e que no cair seja aquele que tenha coragem de se levantar. Seja aquele que tenha coragem de se reposicionar. Quando nós olhamos toda a história de Moisés, nós vemos que Moisés estava com tanto medo, tão travado, eu não consigo falar. Mas depois, no decorrer da caminhada, nós não vemos Arão. Era Moisés falando, era Moisés falando, era Moisés falando. Por quê? Porque quando nós provamos do Senhor, nós entendemos que tudo vem dele e tudo volta para ele e que ele é a fonte e que ele, né, como eu falei para vocês da minha netinha, ela vai embora, né? E ela tem a convicção de que alguém vai segurar a mão dela para ela não cair. Então, vá embora, vá. Às vezes você vai olhar e falar assim, estou sozinho. Mas quando chegar no momento difícil, só estenda a mão. O Senhor vai colocar pessoas para segurar na sua mão e caminhar com você. Você não está desamparado, você não está sozinho. Saia, em nome de Jesus, nesse 9º dia de Yom Kippur, né, de preparação para esse período, de alinhamento, de correção, que você, nesse dia, você decida sair e fluir, né, e saber que o Senhor está com você e que Ele vai te estender a mão e que você não está sozinho. Tô olhando aqui e rindo, que acabou de chegar um chofar aqui, queridos. Glória a Deus, aleluia, né? Tô falando do som, da voz, e Deus é bom. Acabou de chegar um som que vem do céu. Que o Senhor te alinhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor seja a voz na sua voz e que você permita estar com os lábios alinhados, com a voz alinhada, para que o Senhor te use de uma forma poderosa. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nos vemos amanhã em mais um vídeo dentro desse propósito, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, queridos.